Em 2017, eu tive um episódio de estresse pós-traumático que quase me fez largar da fotografia. Na época, eu já tinha uma década de profissão, tinha um mestrado em Londres na área, tinha fotos publicadas nas maiores revistas, jornais, agências e portais do país, era repórter fotográfico contratado pelo maior grupo de comunicação do sul do país, e mesmo assim eu pensei em largar tudo. Isso porque o jornalismo carrega muita dor. Tem muitas coisas difíceis pelas quais a gente passa. A gota d'água foi quando eu fotografei o atropelamento de uma criança. E além de lidar com isso, alguns dias depois, quando eu fui chamado para fotografar um acidente leve, sem vítimas, eu travei na frente do armário de equipamentos. Então eu não consegui pegar minha câmera, eu precisei pedir para um colega meu me substituir e fui conversar com a minha editora-chefe. E entendi que naquele momento era necessário um acompanhamento psicológico, mas a minha vontade era largar tudo, era largar a fotografia, era estudar para concurso, fazer qualquer outra coisa. No meio desse processo, eu descobri que o problema não era a fotografia, mas o que eu estava fotografando e como eu lidava com aquilo. Foi então que eu decidi que eu ia fotografar somente momentos felizes a partir de então e comecei a minha transição de carreira. Um ano depois eu saí do jornal, me mudei para Porto Alegre, abri minha empresa e naquele momento, quando eu pensava em fotografar momentos felizes, o que parecia ser o caminho mais fácil seria olhar para as festas, né? Olhar para os casamentos, olhar para as formaturas. E eu comecei a investir nesse mercado. Logo em seguida, os trabalhos começaram a decolar e apareceu uma pandemia. Na pandemia, como vocês sabem, fechou tudo. Fecharam as casas de evento, não tinha mais casamentos, não tinha mais formatura. E de repente uma cliente pediu para que eu fizesse fotos mais profissionais dela. Era um momento em que os estabelecimentos físicos estavam fechados e muitos profissionais precisaram migrar para o digital, precisaram aparecer com uma imagem mais adequada no ambiente digital. E esse nicho novo da fotografia, que era o de retratos corporativos, né, dos ensaios profissionais, que os fotógrafos recém estavam descobrindo, quando eu olhei para ele, eu me dei conta que fazia uma década que eu fazia esse tipo de fotos, porque quando saía a foto de um entrevistado, ou de um empresário, ou de uma especialista na capa de uma revista ou de um jornal, era eu que fazia essa foto. Então algo que era muito novo para os meus colegas era algo com que eu já trabalhava há muitos anos. E esse era o tipo de imagem exatamente que esses profissionais estavam buscando. O resto é história. Eu assumi então essa identidade de fotógrafo de profissionais e quando eu penso nisso eu percebo que claramente eu tenho 3 diferenciais. O primeiro é essa experiência. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu já tenho 17 anos fotografando profissionais. O segundo é a minha formação em comunicação com mestrado na área. Uma das minhas bandeiras é que a fotografia é ferramenta, mas o nosso objetivo é comunicar, é se conectar com as pessoas certas e levar a tua mensagem até o teu público. E o terceiro diferencial é que eu sempre trabalhei com profissionais de alto padrão. Então são pessoas que já são estabelecidas na sua área, que são destaque, que já têm uma história. É muito difícil de eu fotografar iniciantes. E eu sempre gostei de conversar sobre os negócios dessas pessoas e absorver o máximo possível. Então, quando eu falo com um novo cliente, quando eu atendo um novo cliente, eu trago essa inteligência coletiva dos meus clientes e esse olhar de negócios, de empreendedorismo, para o negócio do meu novo cliente. Então, não é só uma conversa sobre fotografia. Na verdade, a gente pensa sobre história, sobre negócio, sobre posicionamento, sobre objetivos, sobre como fazer, como dar os próximos passos na carreira. Então é muito mais do que um clique. É, na verdade, uma troca em que os dois lados saem enriquecidos depois daquilo. Prazer, meu nome é Diogo Salaberry e eu sou o seu fotógrafo.